Você já parou para pensar no que diria se tivesse a chance de se apresentar para alguém de outro mundo? Uma única chance. Uma única mensagem para resumir tudo o que somos. Seria uma música? Uma imagem? Uma saudação em sua língua? Esta não é uma pergunta de ficção científica, mas um dilema real que a humanidade enfrentou. Em 1977, lançamos ao mar infinito do espaço 2 garrafas, 2 sondas espaciais chamadas Voyager, e dentro delas, uma carta. Não de papel, mas de ouro. Um disco dourado, contendo a essência da nossa existência. Mas o que exatamente colocamos nesse disco? E, talvez mais intrigante, o que decidimos deixar de fora? Será que essa mensagem é um retrato fiel de quem somos? Ou uma versão idealizada, uma espécie de propaganda cósmica? Imagine encontrar uma garrafa na praia, selada há séculos. Dentro, um mapa, um poema, o som de uma voz desconhecida. Agora, amplie essa imagem para uma escala cósmica. O disco dourado é exatamente isso, uma garrafa lançada no oceano interestelar. Uma tentativa poética e audaciosa de dizer: nós estivemos aqui, somos assim. A missão era um ato de esperança, uma aposta de longo prazo contra o silêncio do universo. Os cientistas, liderados pelo visionário Carl Sagan, tinham a tarefa monumental de compilar um cartão de visitas para a Terra. Um cartão que só seria lido, talvez, daqui a milhares ou milhões de anos por seres que não podemos sequer imaginar. Para entender o disco, precisamos primeiro conhecer suas portadoras. As sondas Voyager 1 e 2, lançadas em 1977, com poucas semanas de diferença, elas representaram o auge da exploração espacial da sua época. A missão principal era um Grand Tour planetário, aproveitando um alinhamento raro de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que só acontece a cada 175 anos. As imagens que elas nos mandaram redefiniram nossa compreensão do Sistema Solar, revelando vulcões em luas de Júpiter e anéis complexos em Saturno. Mas a missão delas tinha um segundo ato, um epílogo grandioso: seguir rumo ao espaço interestelar. E foi aí que o disco dourado entrou em cena. A ideia, concebida por um comitê liderado por Carl Sagan, era aproveitar essa oportunidade única, já que enviávamos mensageiras às estrelas, a anexar uma carta. Uma carta que sobreviveria por bilhões de anos, muito depois que a Terra e o Sol talvez não existissem mais. O disco em si é uma obra de arte tecnológica. Feito de cobre banhado a ouro, foi projetado para durar. A capa de alumínio é gravada com um manual pictográfico. Esses diagramas mostram como tocar o disco, a velocidade de rotação correta e a localização do nosso Sol em relação a 14 pulsares, um mapa cósmico. É uma tentativa engenhosa de se comunicar através da linguagem universal da física. É como deixar uma chave junto com o baú do tesouro. O nome oficial do disco é Sounds of Earth, ou Sons da Terra. É um disco fonográfico analógico, escolha deliberada pela robustez e simplicidade de reprodução. Ele contém 115 imagens, uma variedade de sons naturais, 90 minutos de música de diversas culturas e épocas, e saudações em 55 idiomas. É um arquivo da nossa biosfera e da nossa cultura, comprimido em um objeto dourado de 30 centímetros, enviado para vagar pela escuridão entre as estrelas. Abrir o disco dourado seria como abrir uma janela para o nosso mundo. A experiência começaria com os sons da natureza: o vento, a chuva, o trovão, o canto dos pássaros e o chamado das baleias, o som de um vulcão em erupção e o barulho de grilos. Depois, vem os sons da humanidade: passos, o bater de um martelo, o choro de um bebê, o som de um beijo. E, de forma comovente, os nossos batimentos cardíacos e ondas cerebrais, uma apresentação do macro ao micro, do planeta ao indivíduo. Depois dos sons, vêm as saudações, uma coleção de vozes de todo o mundo. Do português, paz e felicidade a todos, ao mandarim, esperamos que vocês estejam bem. É um coro global, mostrando a nossa diversidade e o desejo comum de contato pacífico. A secretária-geral da Organização das Nações Unidas na época também gravou uma mensagem, falando em nome de todos os 4 bilhões de habitantes da Terra. A seção musical é riquíssima: Bach, Beethoven e Mozart, o auge da música clássica ocidental. E também Johnny B. Good de Chuck Berry, um hino ao rock e à juventude. A percussão do Senegal, canções folclóricas do Peru, cantos de pigmeus da República do Congo e uma melodia de flauta de pan das Ilhas Salomão. A música foi escolhida pela beleza, estrutura matemática e emoção, na esperança de ser apreciada por uma inteligência não humana. As 115 fotografias e diagramas contam a história da vida, da ciência e da civilização, princípios científicos, DNA, anatomia, concepção e nascimento. Retratam a vida cotidiana: comer, beber, trabalhar e se divertir. E grandes obras como a Grande Muralha e a Ponte Golden Gate. Há atletas, dançarinos, uma mulher no supermercado e um astronauta no espaço. É um álbum de família onde a família é toda a humanidade.
A criação não foi burocrática, foi paixão. Um pequeno grupo, liderado por Carl Sagan, tinha apenas 6 semanas. Andrew guiou o coração do projeto, inclusive gravando suas próprias ondas cerebrais, pensando na história da Terra, nos desafios da civilização e, intensamente, no amor. Agora, a pergunta de $1 trilhão: alguém algum dia encontrará essas sondas e seu disco dourado? As chances são astronomicamente pequenas. É como jogar uma agulha em um oceano do tamanho de todos os oceanos da Terra juntos e esperar que alguém a encontre. Ainda assim, no vácuo frio, elas podem durar bilhões de anos, orbitando o centro da Via Láctea e passando por inúmeros sistemas. Se uma civilização avançada capturar a sonda, a primeira barreira será a decodificação. As instruções usam a física fundamental para estabelecer tempo e endereço via pulsares. A verdadeira beleza do disco pode estar no ato de enviá-lo. Ele declara paz, diversidade e esperança. Um monumento ao que somos e ao que aspiramos ser. Vamos sonhar. Uma civilização detecta o objeto, o captura, segue as instruções e ouve. O vento, a baleia, Bach, a energia de Chuck Berry. E saudações em 55 idiomas. Eles veem nossas cidades e, sobretudo, nossos rostos. Como interpretariam? Poderiam decidir nos contatar, observar à distância ou nos evitar. A primeira impressão é de uma espécie barulhenta, diversa, criativa e sentimental. Mas se chegassem hoje, em 2025, veriam um mundo pacífico das saudações ou um planeta dividido, enfrentando mudanças climáticas e conflitos? Viver à altura do nosso próprio cartão de visitas é o desafio. No fim, o disco dourado é um espelho. Como um álbum de fotos, escolhe sorrisos, festas e formaturas. Não conta todas as cicatrizes, mas conta a história que gostaríamos que fosse verdadeira. A nossa esperança. É como escrever uma carta para um tataraneto que você nunca conhecerá, compartilhando sabedoria, esperança e a música que mais te emocionou. Lá fora, 2 pequenas espaçonaves continuam, fantasmas benevolentes levando nossa música e nossos rostos. Uma carta de amor escrita por todos nós. Elas provam que, ao menos uma vez, falamos como uma única espécie, com uma única voz. E essa talvez seja a mensagem mais importante de todas.